Então bora, galera, para mais uma aula aí. Primeira coisa que eu tenho que falar é pedir desculpas, né, pela atribulação da minha vida. É, eu andei um pouco ocupado por conta das provas e tudo mais, mas estou vindo aqui repor o que eu estou em dívida convosco, em uma dívida com vocês. E foi até bom a gente ter dado essa parada, porque quem tinha que ficar em dia, espero que tenha ficado, porque hoje a gente vai falar de uma coisa. Essa é mais uma daquelas aulas que são meio que quebra de expectativa, de paradigma, porque o que vai acontecer daqui para frente é um tanto quanto revolucionário. As coisas, a partir de agora, elas acontecem baseado no que acontece nessa aula, que é o iluminismo. E vocês vão ver esse reflexo diretamente na próxima aula sobre a independência das colônias dos Estados Unidos, né, que eu já vou gravar aqui em sequência. A Revolução Francesa, as ideias dos movimentos políticos do século XIX, Revolução de 1830, a Segunda Revolução Industrial, neocolonialismo, Estados Unidos no século XIX. Meu, tudo isso vai ser acerca do que acontece aqui hoje. Então, eu lembro que eu tive um marco, né, com vocês sobre a Idade Média. Hoje é mais um marco novo. Por quê? Porque o iluminismo ele vai definir os movimentos que acontecerão daqui em diante, certo? Eu espero que estejam todos bem. E aquela velha história, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato, podem me procurar que eu estou à disposição de vocês. E aí, vamos caracterizar o que é o iluminismo, né? O que é o pensamento iluminista. Um primeiro momento, antes de começar a destrinchar sobre o iluminismo, é super interessante para vocês terem uma noção da influência que eles têm no pensamento moderno, no nosso pensamento geral. O termo Idade Média foi cunhado por conta do iluminismo, porque o iluminismo vem de luz, né? E eles se diziam, os iluministas se diziam como aqueles que trazem luz em meio a um tempo de trevas. Então a Idade Média, a Idade das Trevas, começou a ganhar esses apelidos por conta dos iluministas, né? A gente tinha a Antiguidade Clássica, tinha a Idade Média, ou seja, a idade que fica no meio da Antiguidade Clássica, entre a Antiguidade Clássica e o que vem do Iluminismo, né? A gente vai chegar na modernidade agora, né? Tem o Renascimento, logo em seguida, após. E por que Renascimento? Porque renascem as luzes. Então, olha que muito louco. Esses caras vão ser tão influentes na ciência, que na nossa ciência moderna, que eles influenciam esse pensamento de muita gente até hoje. O termo Idade Média ficou consagrado por causa disso, né? O que é um pouco injusto. Não podemos esquecer que foi na Idade Média que a gente teve diversos avanços científicos, embora a gente não possa negar que após o Renascimento a nossa produção científica ficou muito mais destacada, e com a Revolução Industrial cada vez mais e tudo mais, mas durante a Idade Média houveram avanços científicos super importantes, foi um processo de 1000 anos, não foi uma coisa que ficou estática, né? Os islâmicos, eles produziam muita ciência, muita ciência. As navegações só foram possíveis por conta das descobertas que a gente fez na Idade Média, e a própria universidade, que vocês querem estudar em uma universidade, numa faculdade, que foi uma criação dentro da Idade Média, tá? Então, assim, hoje essa crença de que a Idade Média foi uma idade totalmente das trevas, ela vem caindo por terra, mas foram os iluministas que cunharam esse termo, e eles são muito importantes até hoje, e a gente vai discutir sobre isso, tá? O que acontece? Por que o pensamento iluminista ele é fundamental para isso que a gente está entendendo? Porque é nesse momento em que a gente começa a corroer o antigo regime, né? Embora a Inglaterra fosse um país em que já estava acontecendo essa corrosão, né? O antigo regime ele já é corroído pelo parlamento. Ela é uma ideia atípica, tá? Não é o normal do continente europeu ocidental. Então, a gente vai falar sobre isso, porque agora é o momento que dentro da Europa, esse pensamento do que aconteceu na Inglaterra, ele vai se espalhar. Ele vai se expandir e vai ganhar corpo. Tá? O antigo regime, o absolutismo, ele vai começar a perder força. E como que isso se reflete? Né? Isso se reflete de diversas formas. A gente não pode esquecer também da ideia da Contra-Reforma. A Igreja Católica ela já estava passando por um momento de muita dificuldade em relação à imposição dos seus costumes. Né? A Igreja Católica perdeu muita força e muitos fiéis por conta do protestantismo que estava em franca expansão no continente europeu. E a Contra-Reforma ela veio para recrudescer o pensamento da Igreja Católica. Ela demonstra, nós estamos contra o
a reforma protestante e estamos batendo pé, vamos manter os costumes, né? E a gente continua apoiando a vontade dos reis como a vontade de Deus, né? Então ela vai fazer um último suspiro pelo absolutismo, ela vai bater o pé a favor do absolutismo, certo? E por que a gente não pode pegar e jogar tudo fora, né? Como que a gente estuda tudo isso? Quem que colocou essa teoria toda no papel? Né? A gente não pode esquecer também que o mercantilismo, o que veio antes do que a gente vai estudar agora, já foi um primeiro momento de um pensamento científico, mas ele foi muito um ensaio, né? Aconteceu mais ou menos assim. A ideia de colocar no papel mais ou menos como as coisas funcionam na economia e na sociedade. Ok, foi um ensaio. Agora, de fato, com o John Locke, e é esse cara que está aqui na foto que eu venho trazendo para vocês, o John Locke é o cara que vai colocar o racionalismo sobre os movimentos ideológicos, políticos e econômicos da época. Né? Econômicos menos, a gente vai estudar um pouco mais sobre a economia, só que essas coisas elas estão muito intrínsecas, uma coisa acaba esbarrando na outra. Né? Especialmente na política, ele vai colocar essa racionalidade em cima do que aconteceu na Revolução Gloriosa. Né? Lembra da Revolução Gloriosa que a gente falou há 2 aulas atrás, já faz um tempinho, quem tiver dúvida volta lá no vídeo e dá uma olhada. A Revolução Gloriosa aconteceu na Inglaterra e não teve derramamento de sangue. Ele vai olhar esses desdobramentos políticos em seguida e vai falar, olha que legal, né? O absolutismo ele já não está tendo mais espaço na Europa, ele já não está tendo mais espaço na Inglaterra. Por que, que isso não pode acontecer? Né? Então ele olha para o Hobbes, lembra do contratualismo do Hobbes lá atrás. O Hobbes falava que o homem era mau, que o homem era o lobo do homem, que o homem abriu mão da liberdade dele. Então, o Locke ele vai olhar e vai falar, vai se opor ao Hobbes. Ele vai falar, puta Hobbes, olha, você não é o intocável que você era, tá? Os seus pensamentos eles não são tão, tão certos. Eu acho que, na verdade, o homem em sociedade ele não abre mão da liberdade dele. Ele é um homem bom, ele não precisa do Estado para se limitar. Ele, na verdade, ele é um homem bom e ele necessita, na verdade, de uma eleição. Porque a gente tem uma liberdade política. Quem tem que exercer esse poder sobre a gente é uma pessoa que a gente elege, não mais um cara que a gente acha que Deus colocou lá no poder para ser o melhor. Né? Não vamos esquecer que isso é um momento de quebra, né? É um momento de que alguém finalmente está questionando os dogmas do absolutismo. Tá? Então essa que é a importância desse momento do iluminismo. Mais uma coisa, né? Ele vira e fala, olha, a gente vai ter uma liberdade econômica e uma igualdade, gente, uma igualdade social nessa época. A gente está longe de falar entre a plebe e os nobres e os burgueses e quem tem dinheiro. Não, a burguesia, e aí essa é uma coisa que a gente já tem que começar a construir agora na cabeça. O iluminismo é um movimento burguês, tá? É um movimento da burguesia, é de quem faz o comércio, de quem tem contato com cultura, que não a nobreza. Então, esses caras eles estão buscando uma igualdade com a nobreza. E quem não tem esse acesso? Esse cara fica lá embaixo, né? Esse cara não alcança a gente. Para nós, não é interessante fazer igualdade econômica, é igualdade social com a nobreza. O burguês tem que ser igual ao nobre. Na verdade, então, o que a gente percebe aqui é que está acontecendo um movimento de equalização com a nobreza. Os burgueses eles não querem que a nobreza perca os direitos. Eles querem, na verdade, ter os mesmos direitos que a nobreza e que as pessoas não acessem. Então é nesse momento que a gente começa a construir muito dos pensamentos que a burguesia atual ela exerce. Né? Esse momento de quebra, esse momento de destruição mesmo do pensamento de que a gente tem que ter pessoas especiais, ele é parcial. Por quê? Porque a burguesia só quer, na verdade, transferir esse poder parcial dos nobres para ela, para si. E pensando assim, é que eles vão fazer esses movimentos todos. O John Locke em nenhum momento fala do burguês abrir mão desse dinheiro para o pobre para trazer uma igualdade social. E olha, preste bem atenção. Em algum momento dessa aula eu vou falar de um cara que fala sobre desigualdade social. Esse cara ele vai ser rechaçado pelos seus pares. Mas por hora fica assim, tá? E por natureza, né, o pensamento iluminista ele é anticlerical. Ele quer que a igreja ela perca poderes para que a própria burguesia, para que o próprio mercado se exerça de uma forma mais ok, mais livre, né? Então a ideia é que na verdade quando Locke ele propõe
uma liberdade, ele está propondo uma queda do rei, uma queda de alguém que comande para que pessoas eleitas elas consigam comandar o homem em liberdade, uma liberdade política, tá? Também não podemos esquecer que ele não está falando, por exemplo, de abrir mão de armas, tá? Pessoas especiais vão ter as armas e tudo mais. Só que ele fala, por exemplo, de uma liberdade maior, tá? Ele já abre um precedente, por exemplo, do desarmamento para as próprias pessoas terem armas em casa, por exemplo. Isso é um ponto importante a se destacar aqui, tá bom? Mas o Hobbes, né? Ele era muito mais focado de que o homem ele era mau e que a gente precisava dessa limitação. O Locke ele vai contrário disso. E aí, além do Locke, a gente vai encontrar filósofos que vão exercer esse pensamento, que vão destrinchar esse pensamento de diversas formas, certo? O primeiro deles é o... E aí é muito importante que a gente saiba quem são esses filósofos e que a gente entenda o pensamento deles, porque eles vão ser importantes na Europa. Porque o Locke ele teve um pensamento restrito à Inglaterra e ele foi a base para o pensamento iluminista, tá? Outros, se vocês lerem a apostila, eu recomendo muito que vocês leiam, lá vão ter outros pensadores, né? Vai ter o Descartes, vai ter o Newton, cada um no seu campo, e são, assim, muito importantes, óbvio, não estou falando que não. Mas esses filósofos, eles são importantes para a filosofia, para a sociedade e para a história. Por isso que a gente está estudando aqui na aula de história, não está estudando na aula de filosofia. Na filosofia vocês estudem como vocês acham, como a professora acha que deve, tá? A ideia, então, desses caras é que eles vão pegar o pensamento do Locke e vão falar, pô, isso é legal, vamos trazer esse pensamento para nosso país que é absolutista. Então, quando vocês olharem esses caras, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert e Rousseau, pelo nome você já tem noção de que eles não são ingleses, né? Vocês já percebem que a gente está falando da França, e a França é um bastião do absolutismo na Europa, certo? Então vamos lá. O primeiro cara que a gente tem que falar aqui é o Montesquieu. Gente, lembra que eu falei para vocês uma questão da prova que era destrinche um filósofo absolutista? E eu falei, se vocês tiverem que escolher um para falar, fala do Bossuet, que é a vontade de Deus. Então, se vocês tiverem que em algum momento fazer uma questão que fala escolha um filósofo, destrinche um deles, escolhe o Montesquieu. O Montesquieu é o mais fácil dos três. Montesquieu só vira e fala, o poder tem que ser dividido em três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Um para criar as leis, o outro para executar essas leis e o outro para julgar se essas leis são válidas ou não em relação à legalidade. Esse é o Montesquieu, simples, curto e grosso, e ele é, talvez de todos o que a gente está falando aqui na aula, ele seja o mais importante na prática. Por quê? Porque a gente vive em um país que tem os três poderes, né? A maioria do mundo ocidental, ele vive num país em que esses três poderes existem, certo? A gente pode questionar se eles são se o pensamento do Montesquieu a princípio está acontecendo ainda, se esses poderes são equilibrados ou não. A gente pode discutir isso, inclusive estou aberto a discussão, é super legal essa discussão, tá? Que é o que o nosso presidente está querendo falar, que o nosso judiciário tá fazendo coisa que não deve. Gente, não é bem assim, sabe? Essas coisas elas são muito mais sensíveis do que simples, né? Todo mundo que fala que isso é um assunto simples, ele na verdade não é. E esse é um assunto extremamente importante. Os juristas estão aí para poderem estudar exatamente essa parte, somente essa parte. E o Montesquieu ele abriu esse precedente. Então, quando eu digo que ele é o mais simples de explicar, é porque ele é mais simples de explicar numa prova, não porque ele é mais simples de explicar no dia a dia, tá? Escolha, então, se tiver que fazer, só escreve lá. Montesquieu falava dos três poderes, destrincha cada um, judiciário, legislativo e executivo, e está respondida a sua questão. Ele tem que dar inteiro, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o Montesquieu, tá? Deixa eu colocar o apontador que é mais legal. Esse aqui em cima é o Montesquieu, ok? Seguido do Montesquieu, então a gente vai ter o Voltaire. Quem que é o Voltaire? O Voltaire, ele é esse cara aqui embaixo, né? Gente, eles têm tudo umas caras de coxinha, não tem uns caras de dono da Havan, né? De dono de empresa, essas coisas. Não à toa que eles eram burgueses, né? Eles estão em prol da burguesia. A burguesia ela se veste igual desde 1700, né? A gente pode ver aqui. E o Voltaire, ele tem uma ideia anti-absolutista. Na verdade, o Voltaire ele é o bonachão desse grupo. Ele é o cara que vai zombar de tudo e de todos. A gente não pode esquecer disso, que o Voltaire chegou a ser preso por conta dos escritos dele, porque ele não tinha própria na língua. Ele falava mal de todo mundo mesmo e estava nem aí.
Tem contos eróticos do Voltaire, tem contos, tem poesias dele falando mal das pessoas, assim. Se vocês procurarem a biografia do Voltaire, é super interessante nesse sentido, tá? E ele pregava, ele falava, ele fazia sátiras, ele escrevia muita coisa sobre o absolutismo, falando que o absolutismo não funcionava, tudo isso com um humor muito ácido, né? E em momentos também mais sérios, né? Ele era extremamente racionalista, né? Ele pregava o racionalismo. Todos esses caras, aliás, isso é um ponto importante que eu acho que eu pulei, mas eu vou deixar claro. O racionalismo, ele é a base do o racionalismo, ele é a base, ele é básico, né? Ele é a base do pensamento iluminista, tá? Sempre baseado na razão, certo? Só a razão pode trazer a luz, né? E o Voltaire, ele é racionalista e ele prega muito o fim dos privilégios da nobreza. De novo, eu repito, né, em nenhum momento a gente está falando aqui de uma igualdade social com todo mundo. Eles só querem, na verdade, se igualar à nobreza nesse momento. Né? Ter os direitos que a nobreza tinha de, por exemplo, exercer um cargo público. Já pensou o cara tendo dinheiro exercendo um cargo público? O que pode dar errado, né? É óbvio, óbvio, óbvio também que tem coisas muito boas, né? Quer queira, quer não, esse pensamento que vai influenciar muitos dos sufrágios que a gente tem hoje em dia, né? É uma coisa que a gente tem que colocar em questão aqui, esse pensamento todo também sempre pro homem, tá? Ninguém aqui tá falando de igualdade com a mulher, ok? Isso faz muito tempo, isso aí é 1700, ninguém levantou essa bandeira aqui ainda, não nessas aulas, e eu espero que se o vestibular consiga explorar isso, que ele traga isso de uma forma nova e mais airada, né? Não vejo isso como tendência no governo atual. Quem sabe nos próximos. Mas eu acho que é um assunto super importante e pertinente de ser colocado. Certo? E a gente tem o D'Alembert e o Diderot, que eu nem coloquei a imagem aqui porque eles são um pouco mais obscuros, né? Mas são os caras que fizeram a enciclopédia obscuro no sentido de vestibular, super importante na relação do conhecimento mundial. Eles foram os caras que primeiro falaram, vamos pegar todo o conhecimento da humanidade e colocar num livro, que é uma ideia sensacional, e por isso eles criaram a enciclopédia, né? Se hoje a gente tem a Wikipédia, é porque esses caras primeiro tiveram essa ideia, e eles conseguiram. Na época eles tiveram com colaboração de mais de 100 pessoas, acho que foram 120, 130 pessoas que escreveram para a enciclopédia, o que foi um marco para a humanidade, certo? Pergunta para sua mãe se ela tem a enciclopédia, às vezes eles têm em casa, né? As pessoas mais velhas costumam ter o Larousse, por exemplo, que era como que as pessoas faziam para pesquisar coisas antes da internet, era o Google em livro, vamos dizer assim, certo? E é óbvio, esses caras eles vão ter a visão de que a burguesia ela impulsiona o conhecimento, o saber e as riquezas e tudo mais. E faz todo sentido que esses caras pensem isso, né? Porque eles estão tendo acesso ao conhecimento através da burguesia, né? A gente tem uma visão hoje um pouco mais. Tem muita gente que não, né? Inclusive, mas dá para ter uma visão de que a gente consegue ter um conhecimento de outra forma. Que ainda não existe socialismo, não existe comunismo. Talvez esse fosse o movimento mais igualitário da época. Então a gente não pode olhar para esses caras com os olhos que a gente tem hoje, né? De que, poxa, esses caras estão fazendo uma distinção entre os pobres e os ricos. Claro, eles estão, mas eles estão com a cabeça da época. Não é passar pano, não estou passando pano. Tem muita coisa aqui que é bosta, mas tem muita coisa aqui que é boa também, certo? E a gente vai fazer questão de mostrar as duas. As questões boas, esses caras, eles trouxeram de fato diversos conhecimentos, diversas escritas, e muito do nosso sistema hoje de governo, aliás, o Montesquieu, quando eu falo dos três poderes, é um exemplo claro. Muito dos sistemas mundiais, coisas boas vieram disso, são baseados no pensamento desses caras. Esses caras são o pensamento hoje, são os pais do pensamento do que habita na cabeça das pessoas hoje. Esses caras que escreveram num papel, se você trabalhar e você estudar, você vai ser alguém na vida, né? São esses caras que estão construindo, especialmente do que a gente vai falar daqui a pouco, que são os economistas, né? E o cara mais crítico desses todos aqui é o Rousseau. Se você olhar, ele tem mesmo a cara de quem é mais diferente dos outros, né? Ele tem uma cara mais de vovô fofinho, né? Nessa foto. E o Rousseau, ele era o mais crítico deles. Ele falava, não, cara, não, dessa igualdade, a gente tem que falar de igualdade social, cara. Ele falava que o homem é bom, a sociedade corrompe, essa é a máxima do Rousseau, que todo mundo conhece, certo? E a humanidade ela só vai ser ruim por conta da desigualdade. Se a gente tiver uma sociedade igualitária, a gente vai ter uma sociedade em que o homem vai ser bom de novo. Gente, isso não é comunismo. Pelo amor de Deus, não vai colocar que Rousseau é comunista numa prova, que aí você vai tomar um zero por um motivo muito simples. Não existe comunismo aqui ainda, tá? O cara não tem contato com Marx, o Marx não escreveu um livro ainda. Então a gente não tem essa ideia comunista aqui. No entanto, muito pelo contrário, ele não é comunista, mas ele vai dar uma base
Marx, ele lê Rousseau. Marx vai olhar o Rousseau e vai falar, não é que esse cara tem razão, né? E vai escrever os pensamentos dele baseado nessas ideias, tá? É óbvio, não vou dizer que o pensamento russoniano é o pai do pensamento marxista, não é isso. Mas ele vai dar argumentos, ele vai dar pensamentos para que o Marx possa refletir em cima da sociedade. Então, o Rousseau é importante por causa disso. E ele também prega o voto universal, cara. Ele é o primeiro, ele é o único desses caras aqui que vai falar de voto universal, mano. Todos esses tios que a gente falou anteriormente estão falando de voto censitário. Só vota quem tem dinheiro, só vota quem é nobre, só vota quem. Porque eles não, cara, nenhum desses caras fala vamos matar a nobreza. Não é isso. A ideia é vamos até pode ser, né? Alguns deles podiam ser até mais radicais. Mas a ideia é vamos fazer com que a burguesia e a nobreza se equiparem, certo? Vamos trazer uma igualdade. Ah, mas e na hora de votar? Bom, só vota quem tem dinheiro, certo? Seja você nobre, seja você rico. Mas e o pobre, pobre, pobre? Isso aí eu não posso fazer nada por ele, né? Rousseau não. Rousseau vira e fala, esse cara tem que votar também. A gente tem que olhar a sociedade como um todo, né? E ele diz que a propriedade ela é a gênese, é ela que dá origem aos problemas sociais. O problema do homem acontece, é uma frase que tem um dos livros do Rousseau, primeiro, os problemas do homem começam a acontecer quando um deles cerca um pedaço de terra e fala: Isso é meu, isso é propriedade privada, isso é só meu. Vocês entendem? É complicado. Esse cara ele vai peitar todo mundo que está em volta dele porque os caras estão tentando exatamente o contrário. Estão tentando construir na cabeça das pessoas que a sociedade que a propriedade privada tem que ser respeitada e tem que ter um dono e alguém tem que ter mais do que os outros. E ele está falando que não é essa a ideia. O pensamento do Voltaire, o pensamento do Locke a gente vai pegar essa propriedade privada e vamos começar a pensar que quem tem mais pode mais. E o Rousseau vai virar e vai falar: não, a gente tem que acabar com esse negócio de sociedade privada, de propriedade privada, ele propaga desigualdade. E o que você propõe? Ele não vira e fala: vamos acabar com isso. Por isso que ele não é comunista. Ele não fala: vamos terminar isso. Ele só fala: gente, a gente tem que dar um jeito de dar uma acertada nisso. Ele fala: como? Não sei, mas tem que fazer. Certo? Ele é mais um analítico. Ele não é um. Ele não propõe uma intervenção. Quem vai fazer isso são os comunistas mais para frente. E vai ter a galera que vai estruturar isso na economia, óbvio, né? Se a gente fala de iluminismo, tem que vir na cabeça liberalismo logo em seguida, né? O pensamento liberal, ele acontece não só na filosofia, mas especialmente na economia, né? E é basicamente chega de intervenção do Estado, né? Quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando do cara que vira e fala, né? O Estado ele é fisiocrata. O que é fisiocracia? Fisiocracia é como você estuda a natureza. Então ele fala que o mercado ele tem que ser exercido pelas suas próprias leis, né? O comércio e a indústria eles não geram a riqueza, eles vão pegar a riqueza que existe na natureza e vão transformar. E a verdadeira riqueza das nações é sobre esse trabalho, é sobre como a gente manufatura esse trabalho e transforma isso num produto, que é o pensamento do Adam Smith, que ele escreve A Riqueza das Nações. Não à toa, quando eu falo que eu já venho falando em outras aulas, né, quando você agrega valor a um produto, esse produto fica mais caro. E é natural que você transformar uma árvore, por exemplo, numa mesa, numa cadeira, você pague mais caro do que na árvore bruta. Você está pagando a mão de obra do cara que fez isso para você, do artista, do artesão ou da fábrica. E quem tem esse meio de produção, quem é o dono da fábrica, tem que ficar com dinheiro. Era isso que o Adam Smith pregava, né? Então ele fala que as próprias leis do mercado elas se autorregulam, não precisa de ninguém intervindo, é o laissez-faire, laissez-passer. Isso não é uma frase do Adam Smith, tá? Se vocês olharem lá na apostila de vocês vão ver que tem um tal de Kuernai, tem vários pensadores lá, mas eu estou fazendo aqui os melhores momentos, né? Que senão vai ficar muito maçante. Então, você vai pegar o laissez-faire, laissez-passer, e tudo isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa de uma intervenção, entendeu? O trabalho, a riqueza vai estar naquilo que você agrega de valor. E aí ele pregava que as coisas só vão funcionar de fato se a gente tiver uma livre concorrência, porque o Estado não é uma concorrência justa, né? Se tiver alguém com a economia estatal, essa pessoa vai ter muito mais dinheiro, muito mais recursos sobre os outros, então não é uma concorrência justa. Eu acho que existem muitos pensamentos smithianos, se a gente pode
a gente pode falar assim, se a gente trouxesse para hoje em dia, o Adam Smith ele ia olhar e ia falar, nossa, isso aqui não era bem o que eu pensava, né? Porque a gente vê hoje empresas que conseguem intervir no Estado. Não é à toa que e essa aula ela vinha calhar, por exemplo, no momento em que a Coca-Cola está tentando comprar a água das pessoas, né? Está tentando privatizar a água. Gente, o que ele tá, quando ele fala isso, quando ele fala, olha, o Estado, e existem pessoas que pensam no anarcocapitalismo, por exemplo, que quem tem mais pode mais e que isso vai gerar riqueza e que isso vai diminuir desigualdade e tudo mais. Eu entendo esse pensamento, óbvio. Só que a gente tem que questionar que quando o Adam Smith ele falava que as nações não pode existir Estado, é para que esse Estado não esteja muito acima dos outros, né? Quando uma empresa faz um movimento desse, ela está muito acima das outras, né? E quem vai garantir a população? Quem vai garantir o bem da população? A gente está vivendo um momento muito diferente do que a gente vivia em 1700, né? Se você fizer uma análise dessa na redação, escrever esses pensamentos que eu estou dizendo agora, eu te garanto que o examinador ele vai olhar e vai falar: meu Deus do céu, esse moleque manja muito. E é bom que vocês manjem mesmo, sabe? Mas é o que eu digo, pega essa leitura, faz essa leitura um pouco mais crítica, leia um jornal e fala, poxa, quando o Adam Smith ele pregava que a gente não pode ter um Estado exatamente para ele não se sobrepor, o que essa empresa está fazendo não é a mesma coisa? Isso é um pensamento extremamente rico, isso é um pensamento extremamente fino, né? Se vocês usarem isso no vestibular, usem isso ao favor de vocês. E eu vejo isso caindo, por exemplo, numa questão de FUVEST. A FUVEST ela cobra esse pensamento iluminista e costumam ser questões difíceis, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, certo? E numa forma, né, já estamos terminando aqui, né, numa forma de tentar respirar, um refúgio que o absolutismo ele vai tentar ter, existe o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido, né? É uma manutenção do absolutismo. Então a gente não vai derrubar o absolutismo de maneira nenhuma. Só que a gente vai nomear ministros iluministas, que são caras que estão ligados com esse pensamento burguês, né? Que vamos tentar trazer uma forma de pensamento novo, para que o absolutismo não necessariamente tenha que cair, certo? Então, quando a gente traz esses iluministas para governarem junto com o rei, eles se tornam déspotas, né? Porque eles não deixam de ser absolutistas, mas eles se tornam esclarecidos, porque eles têm a luz do iluminismo, né? A gente não pode esquecer que o iluminismo vem de iluminar, de trazer luz, de trazer conhecimento, de trazer sabedoria, né? Acho que eles eram um pouco, como se diz, eles eram um pouco egocêntricos, né? E são medidas a favor das nações. Eles são caras que vão ser nacionalistas e que vão tentar trazer o que é de melhor para o seu país, né? E vai dar um respiro de fato para o absolutismo após a onda da Revolução Francesa, né? A gente vai voltar das férias falando sobre Revolução Francesa, certo? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não é um assunto super importante, tá? Talvez não o despotismo esclarecido, mas a ideia de que os absolutistas eles querem se manter no poder é importante, certo? E nesses países, e aí lá na apostila tem a lista dos países que colocaram déspotas esclarecidos, eu trouxe aqui o Marquês de Pombal porque para vocês é o mais importante, é o que mais cai no vestibular no Brasil. Por quê? Porque ele era o déspota esclarecido de Portugal, né? Ele ele não vai sobreviver. O absolutismo ele não sobrevive na Europa, né? Naturalmente isso tem um motivo. E a gente vai estudar isso na Revolução Francesa, isso é super importante. Mas hoje a gente construiu a base do pensamento que vai derrubar o absolutismo. Assim, spoiler, né? E por que isso é importante? Isso dura até hoje. Esse pensamento liberal ele dura até hoje. Você está estudando porque você quer ter dinheiro. Se você quer ter dinheiro, é porque você quer ser alguém na vida. E quem trouxe esse pensamento de que você só consegue ser alguém na vida tendo dinheiro e tendo coisas são os liberais, entendeu? Isso dita a forma como a gente vê o mundo, isso dita nossos meios de comunicação, certo? Vamos aos exercícios que caíram no vestibular, né? Antes disso, olha só que muito louco. Ah, André, não estou convencido de que isso dura até hoje. Então a gente vai ler isso aqui, preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Galera, volta aqui nos slides, né? Racionalismo, liberdade, igualdade, né? São coisas que estão durando até hoje. Isso aqui é o preâmbulo da nossa Constituição. Os caras estão falando até hoje dessa ideia de liberdade, de igualdade, de direitos civis, né? Esses direitos civis, a gente vai falar sobre a Declaração do Homem, né? Lá na Revolução Francesa, dos direitos humanos. Só que é aqui que está começando a construir essa ideia. Isso é importante a gente entender, certo? Então, os pensamentos liberais, os pensamentos absolutistas não, o contrário, né? Os pensamentos liberais, os pensamentos iluministas, eles perduram na nossa sociedade. Essa é a prova viva, tá aqui a prova viva, certo? E não necessariamente porque a gente coloca Deus na história que a gente não é racionalista, certo? Então, a ideia é que é uma mescla. Tá? A gente vai ter o pensamento, a gente pode pensar em Deus, pode pensar em racionalismo. Quem não faz isso, né? Enfim, a história julga lá na frente. Não vamos esquecer disso, que a história ela é bem cruel com quem é cruel com ela, tá? Então, assim, são esses caras que começam a pregar liberdade. Liberdade o quê? Liberdade política, certo? São esses caras que querem igualdade, né? Harmonia social, tá bom? Então é isso. Então a gente já tem esse começo. Vamos aos exercícios, né? Vamos lá, pausa o vídeo aí, tenta fazer. Espero que você tenha conseguido. A primeira questão, a questão 36, né? Vamos começar sempre como eu falo para vocês, galera, de baixo para cima. O que o enunciado pede? O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do... Putz, ele está perguntando de política do iluminismo. Jean-Jacques Rousseau. Quem que era o Rousseau era o diferentão. Cada um de nós põe em comum suas pessoas e todo o seu poder sobre a direção suprema da vontade geral. E recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo, um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Essa pessoa pública, que se forma desse modo pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e hoje de república ou de corpo político, o que é chamado por seus membros de Estado. A vontade geral, ela vale um parênteses aqui, né? O que é a vontade geral? É a vontade geral. André, puta explicação, né? É importante a gente notar aqui que a vontade geral não é vontade da maioria, tá? Em nenhum desses momentos da aula a gente falou de democracia. Ninguém aqui está falando de democracia até agora, tá? Democracia vai ser lá na frente, a gente vai pensar melhor como a gente vai organizar quando a gente derrubar um rei, por exemplo. O que a gente faz, certo? Então aqui ninguém está falando de democracia, tá? Mas a ideia da vontade geral é a seguinte, a gente tem que pensar na vontade que agrade muitas pessoas e que não mate ninguém. Um exemplo claro, vamos imaginar que a gente está numa sala de aula e que a gente se brigue pelo ar-condicionado. Eu sei que isso acontece em vários momentos, né? A gente briga pelo ar-condicionado, a gente está, sei lá, em 50 pessoas, tá? Vamos fazer uma votação. 49 pessoas levantam a mão e falam, eu quero o ar-condicionado mais frio. E uma só que não. E aí a gente pergunta, por que você é a única pessoa que não? Ele vira e fala, porque se você diminuir o ar, se deixar mais frio aqui, eu vou morrer. É da vontade geral que a gente mate essa pessoa? Não, a gente não vai querer matar essa pessoa. Então a vontade geral, ela não necessariamente significa que você vai agradar o maior número de pessoas, né? Agradar o maior número de pessoas é utilitarismo, a gente não está falando disso, né? A gente está falando de que se a gente vai deixar, às vezes, por exemplo, de ter um direito, de ter uma coisa a mais, né, um luxo, para que as outras pessoas possam exercer direitos. Então a gente não vai abrir mão de um direito por um direito, são luxos por direitos, certo? E essa é a ideia, tá? Então quando ele fala da vontade geral, ele está promulgando um contrato social, a gente está entendendo que a gente vai ter um Estado composto por membros, certo? Com pessoa pública, que na forma desse modo, pela união de todas as outras, né? Então a gente vai eleger alguém que tomava antigamente o corpo de cidade e hoje é república, como corpo político, que é chamado membros do Estado. A gente está fazendo um contrato para que essa pessoa exerça a vontade geral, né? Por isso que esse negócio tem que sair da frente. Sai, fio. Isso, obrigado.
Por isso que é um contratualismo, é um manifesto da reação ao antigo regime na defesa dos direitos da cidadania. Correto? Certo? É importante falar que socialismo ele parece bonito, mas aqui assim, certo? Não, ainda não existe, tá bom? Estamos falando de Rousseau aqui. Leiam quem escreveu os textos. Isso aqui não é à toa que está aqui, é uma dica. Ele está te falando para onde ele está te direcionando o que você quer, o que ele quer que você fale. Já na questão 57, isso aqui é o Unesp, tá? O anterior foi o Unesp, essa aqui também, certo? Pausa aí a 57 e tenta fazer. O filósofo iluminista Montesquieu, autor de Do Espírito das Leis, criticou o absolutismo e propôs, cara, você leu Montesquieu, você fica feliz, porque é a questão que a Unesp ela deu. Você não precisa nem ler o texto aqui para você saber o que Montesquieu quer, né? Ele quer a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mano, matou a questão. Tá no vestibular? Faz isso, velho. Você olhou e falou Montesquieu e propôs. Mano, você já sabe que Montesquieu propôs. Você tá estudando, você sabe que é. Pula, foda-se, acerta a questão e vai pra próxima. Ah, André, eu quero ler o texto. Tá bom, quando você chegar em casa, você dá um Google, você acha o texto dele e você lê. Como a gente tá na aula para aprender, eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas a ideia é isso. No vestibular, faz esse negócio, ganha esse ponto, vai ganhar tempo, tá? Vai fazer questão de matemática. Nascimento do Estado moderno até a Revolução Francesa, ou seja, no século XVI, aos fins do século XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte de suas teses, devido às mudanças ocorridas naquele período. O que se buscou na modernidade iluminista foi fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dogmas políticos que reforçavam a crença de uma autoridade divina. Basicamente o que ele diz. A gente buscou a modernidade iluminista contra o absolutismo. Aí ele pula isso, né? O Thiago Napp, ele pula o texto, ele fala isso, ele fala o que a pergunta basicamente é qual foi a proposta da modernidade iluminista contra o absolutismo do Montesquieu, né? Qual foi a proposta do Montesquieu iluminista contra o absolutismo? Ele fala que é a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Tem que saber, essa questão vocês têm que matar. É uma questão que ela não é difícil, ela não é uma questão fácil, ela é uma questão mediana. Mas se assim, vocês querem prestar um vestibular concorrido, tem que saber essa questão, tem que matar rápido ainda por cima. Beleza. Já a questão 66, né, eu trouxe por quê? Porque ela traz atualidades com história e eu acho isso incrível. Por quê? Porque não adianta você saber história e não trazer isso para sua vida, né? Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são, bom, vamos ter que ler o texto. Essa questão, ao contrário da outra, ela faz questão que você leia, né? A criação do SUS, com a política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira do século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. Olha como a cidadania e o avanço civilizatório, que são pensamentos liberais, são pensamentos iluministas, está aqui, tão importantes, estão até hoje, certo? O texto de 2018, galera. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Basicamente a ideia do Rousseau, a ideia iluminista, isso aqui. Quando a gente for falar da Declaração do Homem, é exatamente isso, tá? Trazer igualdade, certo? O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício dos direitos, pluralismo político, direitos políticos e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 88. Constituição essa baseada em preceitos iluministas. Gente, isso tá no dia a dia, tá? Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são, né, o texto ele está falando de universalismo, o SUS atende qualquer pessoa, e igualitarismo. Quem for fazer medicina vai passar o primeiro ano aprendendo os princípios do SUS. Boa sorte, isso é super importante para a vida acadêmica de vocês e especialmente para as provas de residência. Depois, eu tenho certeza que muitos vão esquecer, por favor, não esqueçam e lutem pelo SUS máximo que vocês puderem, pelo amor de Deus, tá? Até porque o texto ele é muito bom quando ele fala isso. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. Até o Enem do Bolsonaro está falando isso. Nem ele quer acabar com o SUS nesse sentido. Óbvio que ele vai tentando desmantelar de outras formas, tá? Mas se alguém falar, não foi eu que falei isso. Já essa questão da FUVEST, certo? Dá o pause aí, tenta resolver beber uma água aqui que eu já estou falando há 40 minutos.
Ele pede: escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos de continuidade e descontinuidade entre a revolução do impresso e a revolução eletrônica apontada pelo autor. Tá? De acordo com o historiador Martin Lyon, nos temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos da internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Eu trouxe isso aqui por causa disso, né? Nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre a imprensa, o que foi a imprensa, né? Nessa época esses caras eles escreveram livros e não dá para negar que eles ficaram, esses livros eles são mais acessíveis à nossa à população de uma forma geral, tá? Há uma acessibilidade maior dos livros. Todo mundo pode ler? Então, não é isso. Se até hoje as pessoas, nem todo mundo pode ler, né? Nem todo mundo pode ler, imagina naquela época, era extremamente restrito. Só que com a invenção da imprensa, né? A gente já está falando então de revolução industrial, já está falando de pessoas que estão interessadas em escrever, né? O Rousseau quer que esse livro dele, por exemplo, ele chegue na mão dos liberais, né? Ele quer que esse livro ele vingue, vamos dizer assim, não só para ele poder viver financeiramente, mas também porque ele quer que o pensamento dele se espalhe, certo? Então, a ideia é que a imprensa ela vai ser esse marco, tá? E o que o texto pede? Ele diz, basicamente, que a manutenção de índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais hoje em dia demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias, tá? É basicamente isso que acontecia na época, é basicamente isso que acontece até hoje e sempre vai acontecer, gente. Quem tem o poder da palavra é quem tem quem domina e quem usa as tecnologias, certo? Não é à toa que a Globo ela exerce o poder que ela exerce, porque hoje quem detém a nossa tecnologia da informação especialmente é ela. O que eu tinha para falar era isso, essa aula é muito importante, então tô à disposição para eventuais dúvidas e problemas, consultem o plantão. Façam os exercícios que a Thaisa trouxe a mais, tá ok? É importante tudo isso. Falou, gente. Um abraço. Sempre um prazer.